Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde. Vamos conversar agora a nossa conversa aqui, bastante leveza e sustentável, né, sobre o Luciano de Samosata, Luciano da Síria, né, esse Luciano que chega para nós também por meio de leitores da Rússia, né, principalmente o leitor Bakhtin, que a gente vai conversar em outro momento. Mas, nesse primeiro momento, a ideia mesmo é bater um papo com bastante abertura sobre essa figura que atravessou séculos de pensamento, de produção filosófica, produção religiosa, e que, pensando em produção escrita, foi um filósofo que deixou um material interessante. Os dados sobre a vida dele são um pouco escassos. A biografia dele acaba atravessando muito mais as obras do que a própria narrativa dos dados sobre a vida dele, mas ele teria vivido mais ou menos, né, para alguns, teria nascido mais ou menos de 120, 125, né, nessa que a gente chama de Samosata, que seria essa província romana da Síria, né, nesse momento aí do Império Romano, e para alguns ali entre 180, 181 e 190, né? Depois tudo isso depois de Cristo, também uma referência inexata, mas teria sido na Alexandria, no Egito, enfim, alguma coisa desse período. Para alguns também a partir de comentaristas ou, né, a gente vai pensar que essas obras sobrevivem também por copistas, né, pela tradição de copistas. Então, a sua maturidade autoral estaria mais ou menos ali entre 160 e 180. Ele também teve, né, uma vida de deslocamento, essa contradição de estar vivendo no Império Romano, mas produzindo e pensando em grego, então, né, entrando em contato com essas duas culturas de fronteira, essas duas culturas da base ocidental, a partir de um viés. Enfim, então é só para a gente introduzir, né, esse primeiro percurso, e aqui a gente vai trazer algumas ideias, algumas leituras, tendo claro como principal referência a chegada, a entrada de Luciano recentemente no Brasil, ou, né, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, se a gente pensar nessa referência que acabou se tornando mais importante para nós, que são os Diálogos dos Mortos. Mas, em algum momento aqui também, a gente vai referenciar outras obras para pensar o Luciano como esse grande experimentador de gêneros do passado. E um passado, né, anterior, próximo e anterior, né, a essa nossa calendarização do Ocidente. Então, esse Luciano aí que vai habitar entre século I e II, aí, essa memória de século I, esse começo, do século II atravessando esses dois períodos. E, né, um passado de narrativas, de poesia, muito ligados também, né, muito ligado à tradição que ficou para o Ocidente, que vai atravessar o pensamento socrático, o pensamento de Platão, a relação de Platão e Sócrates, e também o pensamento aristotélico, com as suas permanências e ausências também ao longo dos séculos, naquilo que foi chamado de Idade Média, ou para alguns, né, que é o período de consolidação do cristianismo, né, e que foi chamado inteligentemente de Idade das Trevas, né, os piores períodos da história europeia.
Então, o Luciano, né, que chega para nós, esse Luciano do Diálogos Mortos, que a gente vai conversar bastante aqui, mas também tem esse Luciano experimentador de gêneros, esse Luciano que vai passar, vai construir várias obras. Então, tem mais ou menos, né, ficaram mais ou menos, claro, com obras com menos fôlego, mais fôlego, mas as referências são mais ou menos, na contagem, entre mais ou menos 80 obras. Alguns intérpretes consideram entre 50 e 60 especificamente dele, e entre 10 e 20 também, entre imitadores, enfim, e obras atribuídas, mas o certo é que são mais ou menos 80 obras atribuídas a essa figura controversa, né? Essa figura tão interessante, que vai passar por questões filosóficas, vai passar por questões cínicas, vai passar por questões jurídicas, vai passar por questões narrativas, vai experimentar várias formas de escrita, vai experimentar várias formas de contrapor-se, de confrontar, né, o status quo da sua época, vai confrontar também questões religiosas, tanto da tradição greco-romana quanto da tradição cristã, que vai se afirmando. Então, ele também vai ser essa figura interessante nesse sentido. É uma figura, né, que vai experimentar personagens da cultura popular, personagens do cotidiano, e vai mesclar essas figuras. Então, ele vai misturar nobres, figuras do cotidiano, deuses, não é? De forma aberta, de forma mais ampla. Então, é essa figura que, de alguma forma, também, né, vai fazer essas experimentações justamente não só para fazer uma provocação cínica, não só para pensar a história, essa história que vinha sendo contada até então, para pensar, né, esse como indivíduo que nasce em um império, uma memória do Império Romano e uma presença de um novo império que vinha se consolidando, de uma nova religião. Então, o Luciano está ali escrevendo, vai respondendo também já à escrita dos próprios evangelistas, né, no século I, século II, por isso que eu vou fazendo essa composição entre o século I e o século II, porque tem essas referências. Então, é essa figura mesmo, né, que vai participar profundamente por meio da escrita, por meio da imaginação, por meio de um elemento que a gente chama de ceticismo, né? Pode chamar de ceticismo no sentido mais amplo, tentando ajudar esse nosso pensamento, que é mesmo confrontando esses vários discursos que circulam na sua época, e essas várias formas de contar a história, essas várias formas, inclusive, de pensar a ciência, quando a gente vai, por exemplo, para a história verdadeira, que é considerada, né, uma referência para as obras de ficção científica, considerada por alguns até a primeira obra de ficção científica. Se a gente quiser, ele poderia ser uma obra, né, de fantasia ou de próximo do que seria o que a gente chama de literatura fantástica, mas sem fechar exatamente essas imagens. Enfim, então é essa figura, né, uma espécie de boca do Hades desse período, né, que vai confrontar mesmo, né, alguns dos percursos pensamentais dessa base ocidental, né? Então, essa figura mesmo que está confrontando, né, respondendo pela experimentação literária ou literária filosófica, a pergunta basilar, né, se a gente quiser, que é a filosófica, que é a verdade. Então, o Luciano vai experimentando esse processo. Ao mesmo tempo, a gente poderia, né,
fazer a outra pergunta basilar, no sentido da tradição trágica. Então, o que é o humano, o que é o indivíduo, né? O que é o ser humano. Então, ele também vai confrontando essas questões levantadas por essa Grécia Antiga, por essa tradição duplicada que o Império Romano vai articular, mas, ao mesmo tempo, vai encarnavalizar. Então, o Luciano também nasce num período de extrema violência, no sentido, de amplitude desse império, mas, ao mesmo tempo, de abertura para uma violência de um império religioso que perdura ainda hoje. E, ao mesmo tempo, um período carnavalizado em que essas forças estão circulando. E, principalmente, para a gente avançar e conversar, pensar algumas coisas, como ele experimenta tudo isso escrevendo. Então, a sua inquietação, o seu desassossego, a sua forma de experimentar essas tradições, sempre atravessada pela palavra. Então, a escrita também como a própria presença no mundo, a própria resposta ao mundo. Então, o Luciano é essa figura da respondibilidade. Marx? Destacar também, né, professor, de certa forma você já está adiantando isso, mas eu acho que a palavra berço de uma tradição sério-cômica seja bem-vinda aqui para pensar o lugar desse autor, né, o lugar do Luciano de Samosata diante dessas literaturas que são polifônicas, que são inacabadas, dialógicas, que a gente estuda. O Machado de Assis, por exemplo, eu estava vendo antes de ontem, coincidentemente, aquele estudo do Jean-Michel Massart, a Biblioteca de Machado de Assis, e o próprio Machado, embora ele não cite tanto o Luciano de Samosata, mas ele tinha uma edição de obras completas do Luciano, do francês, né? E ele tinha os 3 primeiros volumes de uma edição que, salvo me engano, tinha 7 volumes ou 9 volumes como a atual. Eu não sei, eu não me recordo exatamente da quantidade. Mas ele tinha esses 3 volumes, e aí você também começa a sua fala citando, né, esse resgate do Luciano pela prosaística russa, pelo pensamento teórico do Bakhtin. Então, acho também é interessante grifar isso nessa época de cancelamento que a gente está vivendo, né? Porque é um autor, o Luciano, no caso, que sofreu um cancelamento, basicamente, o seu percurso de vida escrita, né, durante toda essa trajetória aí. Então, ele atravessou esses 2 milênios tendo de lidar com essa espécie de cancelamento, para ficar com uma palavra aí contemporânea. Mas daí também a importância da gente destacar esse autor como uma espécie de berço pelo caráter experimental, pelo caráter inacabado com o qual ele foi lançando mão de alguns gêneros, né? Ser satírico no sentido sátira menipéia diz respeito a isso também, essa exploração dos diálogos, essa exploração de um resgate sempre dialógico a um imaginário consolidado, e o Luciano, você localiza muito isso na obra dele. E eu queria fazer uma fala introdutória nesse sentido, porque por essa articulação que, de certo modo, é pioneira, é precursora, que a gente localiza no Luciano, a gente localiza também alguns ingredientes que vão aparecer, que vão ganhar uma repercussão em toda a trajetória da literatura polifônica e romanesca, né, como eu havia falado. Aí eu estava pensando, por exemplo, que ele responde intimamente a uma tradição socrática, né? O Luciano, ele tem uma responsividade, uma tradição de pensamento socrático. E isso, principalmente se a gente for pensar assim de uma forma genealógica mesmo, porque, por exemplo, um dos discípulos do Sócrates, que foi o Antítenes, é considerado até hoje o fundador do cinismo. O cinismo, enquanto corrente filosófica, ele teria sua projeção na literatura pela sátira menipéia. Então é como se fossem algumas tradições que
se desembocassem em uma outra tradição que tem sua continuidade numa área diferente. Então, enquanto a tradição filosófica do cinismo se transpõe para o campo literário, ela se transforma nessa tradição das sátiras menipeias, da qual o Luciano acaba atuando aí como protagonista, principalmente nesse segundo século aí, né, que a gente costuma apontar. Então, ele está intimamente ligado a uma tradição da ironia, porque tem uma vinculação com o pensamento socrático, ele está intimamente ligado com a tradição filosófica do cinismo, e ele é um autor satírico. Então já tem aí três substâncias, três ferramentas de crítica literária, cujo berço pode ser situado na obra do Luciano de Samosata, que é a ironia, que é a sátira, seja a sátira enquanto método criativo ou enquanto gênero, essa outra discussão, e o próprio cinismo filosófico, né? Que não deve ser, é claro, confundido com o cinismo banal, o cinismo trivial dos nossos tempos. Aqui é um cinismo filosófico, então é um cinismo que tem em seu pressuposto uma negação, que tem em seu pressuposto uma ideia de desalienar, né? De fazer com que os indivíduos se desalienem, fujam dessa alienação, se esquivem dessa cegueira, né? Que é ideológica, principalmente. Então, eu estou vendo que minha imagem está travando, mas espero que o áudio esteja funcionando bem. Mas então é muito interessante a gente resgatar o Luciano de Samosata através dessa contribuição, né? Pelo autor satírico, pelo autor cínico que ele foi. E aí eu encerro minha fala só nesse primeiro momento também lembrando de um dos seus diálogos, não é um diálogo muito conhecido, mas é o Hermotimo ou As Escolas Filosóficas, que eu acho muito interessante como que ele vai pensar um grande debate filosófico, ideológico, e dentro desse debate, ele insere também os próprios cínicos, escola literária, escola filosófica, essa da qual ele constantemente é vinculado. E é interessante como que nesse debate fica explícita a posição de a posição contra-ideológica desses personagens, a posição de contra-alienação desses filósofos, né, dos cínicos, em contraponto aos outros. Então, embora eles estejam situados no mesmo grau, pensando que são escolas literárias que movimentavam como outras várias, né, pelo caráter de negar, pelo caráter solvente que eles tentavam aplicar em seus esforços pensamentais, em seus esforços filosóficos, eu diria que talvez eles estejam num degrau acima, talvez eles estejam é como se eles estivessem vendo aquele grande debate de uma outra forma, né? É como se eles estivessem numa posição privilegiada, se é que podemos falar assim. Então, como que o cinismo luciânico, como que os diálogos luciânicos, a partir de várias situações que esse autor vai arquitetando. Então, você tem o diálogo dos mortos, que é o diálogo mais conhecido, mas você tem o diálogo dos deuses marinhos, você tem o diálogo dos deuses, simplesmente. Então, cada situação é construída para se alcançar é como se fosse uma justificativa literária para a reformulação de determinados imaginários, para a reformulação de determinadas personagens. Então, o cinismo satírico do Luciano, localizado principalmente nesses diálogos, ele tem esse pressuposto, um pressuposto sempre polêmico, porque ele sempre parte de um resgate que é dialógico, é sempre uma recuperação dialógica de uma tradição à qual ele está respondendo. E é isso pode ser efetivado, né, a partir da sátira, como eu já falei, porque é o momento em que ele vai escancarar esses problemas, mas também pela ironia, pensando que se alinha, de certo modo, ao pensamento socrático, e ao próprio cinismo, porque é um autor que se apresenta, né, e foi apresentado dessa forma, como um autor cínico, né, no sentido filosófico. Então, destacar mesmo esses elementos que vão aparecendo nessa obra, que depois ganham repercussões
riquíssimas nos estudos de vários autores que vão pensar, né? Você vê, por exemplo, o Kierkegaard, que vai fazer toda uma recuperação dessa continuidade irônica. Você tem o Lukács, que vai fazer isso com a sátira. Você tem o Bach, que vai fazer isso com a ironia, mas também com a própria carnavalização, para pensar esse surgimento ou consolidação da polifonia. E o Luciano, diretamente ou indiretamente, ele sempre tem suas aparições nesses estudos. Ele sempre vai, ele mesmo que se cite pouco o seu nome, mas ele está lá, ele sempre aparece como um desses protagonistas que deram essa força, que fizeram essa mobilização, né? E esse resgate a gente encontra hoje em autores como principalmente Machado de Assis, que eu já havia mencionado, e no próprio Dostoiévski, né? O autor primeiro, de acordo com as teses bakhtinianas, dessa polifonia romanesca. Então, só isso mesmo, destacar isso nesse primeiro momento, sigamos. Devolvo a palavra, professor. Abriu várias frentes de análise, de interpretação. Eu acho que todos esses elementos que você trouxe, principalmente movimentando a ideia de sátira, de ironia e de cinismo, né? A gente já abre todo um percurso do pensamento ocidental para pensar e confrontar essas ideias. E aí, para ficar também com essas tradições, que é a tradição rabelesiana, cervantesca, cervantina, sterniana, enfim, dessa autoconsciência. Então, acho interessante também trazer essa experimentação de ideias, né, porque ele não se fecha, porque a sátira, né, ela tem essa memória filosófica, de um pensamento sério, né, não é só atacar o outro, né, esse boca do Hades, boca do inferno, para a gente ficar com o Gregório de Matos, mas muito mais experimentar a ideia do outro, porque a veia satírica, né, dessa antiguidade que vai atravessar a obra do Luciano é muito voltada para essa experimentação. No Gregório de Matos, às vezes, ela fica muito mais, né, você usou essa palavra do cancelamento, assim, né, da desqualificação do outro, embora, se a gente for aprofundar, Gregório também experimentou os gêneros populares, né, da sua época, enfim, os gêneros musicais, era a figura que também respondia à atualidade viva. E é muito interessante pensar como o Luciano, articulando todo esse cabedal, articulando essa bagagem profunda, né, de um estudioso, de um pensador, mas que, para discutir a sua atualidade viva, também vai despojar-se, inclusive, da própria imagem. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é o que eles chamam ali, né, esse diálogo com a sofística, a segunda sofística, enfim, como eu destaquei também, já essa imagem cristã circulando, os próprios gêneros, né, do que é chamado de Novo Testamento circulando, o método figural ali se redefinindo, se definindo, se redefinindo. Então, esse veio satírico está muito ligado às ideias do seu tempo, né, da sua época, como Machado de Assis gostava de dizer, né, que o escritor vai trabalhar com as ideias da sua época. E é interessante também que essa questão da sofística vai atravessar, vai caminhar para o diálogo, vai circular em formato de prosa, vai ter pensando na sua fala, né, o elemento da retórica, o elemento jurídico, e, ao mesmo tempo, quase para a gente ficar com um elemento também atual, da modernidade atual, um sentido também quase cronístico. Quando a gente fala desses diálogos, são diálogos muito curtos, com uma imagem muito marcada, né? Não vou dizer que é alegórica, mas emblemática. Ele elege ali 2, 3 personagens, eles se contrapõem, eles, né, dialogam a partir de uma imagem, diálogo dos mortos, diálogo dos deuses marinhos, das cortesãs, enfim.
ele marca um ponto e aí faz essa ideia circulando. Aí, para ficar também com essa sua memória socrática, que é uma espécie também de fingimento de maêutica, né? Tem todo um jogo aí, pensando também nessa tradição sofística, e não deixando nunca de lado, né, conceituações filosóficas, experimentações literárias, formas de, e isso é o mais importante, formas de estar ali discutindo o cotidiano, discutindo ideias do lugar comum, ideias, né, da vida viva, da atualidade viva, como o Bakhtin chama, e ao mesmo tempo fazendo circular, né, esses movimentos na sua escrita. Então é muito interessante que é esse Luciano que está ali flutuando entre essa sociedade grega, a qual ele responde toda essa tradição, enfrentando, né, confrontando, enfrentando a sua realidade greco-romana, vamos dizer assim, com todas as duplicidades, né, quase figurais que a cultura romana vai assimilar dos gregos, ao mesmo tempo essas forças, nessa segunda sofística, ao mesmo tempo os imperadores ali com um projeto também de paideia, de educação, tendo o filósofo sempre ao lado, o próprio estoicismo convivendo ali, circulando também, uma forma transformada do cinismo, né? Às vezes para traduzir, claro, é muito mais complexo, mas eu sempre falo a diferença entre um cínico e um estoico é que o cínico não faz pacto com o poder e o estoico, né, a base dele é ter diálogo com o poder, né? Não por acaso um dos maiores leitores de língua portuguesa que a gente teve dos históricos foi o padre Antônio Vieira, né? Esse escritor, esse pensador que estava sempre próximo ao poder. E, né, fazendo essa discussão da sociedade grega e greco-romana e esse pilar do Ocidente, ele está fazendo discussões profundas de religião, de política, e principalmente a gente falou de autoconsciência, e quando a gente vai fazer, né, o autor que pensa enquanto escreve, ele acaba fazendo discussões muito sérias, né, da questão ética e estética, essas duas forças caminhando. Ao mesmo tempo, tem aí uma discussão muito profunda do indivíduo disciplinado, do indivíduo das relações entre corpo e as ações, o indivíduo que atravessa uma vida para alcançar algum elemento. Para alguns, né, tem uma reverberação forte de ateísmo, porque, como o Luciano atacava todas as ordens e todas as religiões, então tem uma força aí marcante de que poderia ser chamado de ateísmo. Depois a gente vai falar, né, o problema do cinismo ao longo da história do cristianismo. Mas essa autoconsciência, ela gera dois elementos muito importantes. Primeiro, que é o mais importante para nós, vai desembocar no que a gente chama de carnavalização, que é uma liberdade total de expressão, né? Uma liberdade total de escrita, uma liberdade total, né, de formas, né, de composição, que acabam também tendo uma espécie, né, de autossuficiência, né, para alguns analistas, para alguns estudiosos do Luciano, inclusive, eles enxergam um método, conteúdo programático, como se o Luciano, né, também se respondesse o tempo todo. Então, os diálogos, né, as suas obras também têm muita consciência uma das outras. Então, isso também é muito importante. E, claro, né, para retomar o que você trouxe, que é mesmo esse processo. Paródia, cinismo, sátira, humor, ironia e uma espécie de filosofia autoconsciente. E tudo isso envolto com esses fingimentos, com essas modalidades mesmo, né, de humor, que vão fazer o que a tradição filosófica prioriza, preconiza, que é mesmo
subverter as autoridades, subverter os gêneros, andar na contramão, né, do senso comum, dos poderes, enfim, confrontar mesmo, né, esses processos que, né, ao contrário do que o cínico faz, para usar também o termo que você usou, são canceladores, né? Porque o pensamento hegemônico ele desqualifica o outro, né? Não tem nada tão parece que essa cultura do cancelamento ela é recente, mas quando as mulheres eram jogadas na fogueira na Idade Média, já é uma espécie de cancelamento. Olha, a postura dessa mulher não funciona, o pensamento dela não serve, ela não é cristã, então cancela. E aí o cancelamento era colocar fogo na pessoa. Então, né, o próprio cristianismo já é uma cultura, então não tem nada de novo. Essa apedrejamento digital, ele já acontece, né, em várias narrativas do Antigo Testamento e do Novo, né? Então, são práticas muito antigas que continuam hoje em outras vertentes, em outras formas de lidar com o outro. Ao mesmo tempo, para ficar, já que a gente está no ano de 2022, o Luciano faz uma espécie de antropofagia mesmo, né? Ele busca, né, as referências, busca os pensadores para movimentar a sua obra. Então, também a sua obra ela está em respondibilidade o tempo todo. Então, a gente falou de conteúdo programático. Então, esse conteúdo, né, faz essa revisão de filósofos e ideias, faz uma revisão de formas de escrita e possibilidades de fazer essa escrita, negando a escrita, mas fazendo parte dela. A ideia parece estranha, mas eu estou falando disso, estou pensando no Don Quixote o tempo todo, que confronta os romances de cavalaria. Não é um romance de cavalaria, mas que, ao terminar, se transforma no grande romance de cavalaria. Então, né, são essas... Porque a camada da modernidade ela vai ganhando com os leitores, né? Mas o Cervantes não está fundando a modernidade, ele está escrevendo com as ideias da sua época, confrontando os elementos da sua época, com todas as suas contradições, mas essa camada, né, da sobrevivência, do cânone, são camadas que a própria antropofagia deixa em aberto, né, essa possibilidade mesmo de pensar essas formas de movimentar imagens, ideias, política, ética, confrontar, enfim, todos esses percursos mesmo que os cínicos, né, preconizavam e que vão ter, né, um apogeu com essa figura e um apogeu também porque ele vai deixar, né, essa essa escrita carnavalizada para voltar. Então também entre os cínicos o cínico que vai produzir uma obra que não é da prática oral, porque é de uma prática escrita, mas que, e aí isso, né, dos berços, né, do romance, da prosa, da literatura que a gente chama de moderna, pensando a partir do século XVI, quem vai fundar essa modernidade, né, é justamente a América, né, que vai colocar em contraponto todas as narrativas, né, todos os mitos canceladores, né, por exemplo, o terraplanismo, né, até o século XVI, né, toda a verdade ainda era terraplanista, então é um problema sério, né, todo um arcabouço de ideias, de construções religiosas, literárias, estéticas, éticas, né, calcadas num erro de compreensão da realidade e com a capacidade também de responder a isso. E isso, né, parece só uma provocação, mas não é. Porque o Luciano, mesmo também, essa discussão para ele não se deu, mas é ele que vai escrever a história verdadeira e vai propor uma viagem à Lua. Então, assim, tem alguém aí que já está desconfiado, né, dessa terra achatada. Então, é bem interessante essa forma, né, de carnavalizada, né, de
propor essa revisão de muitas ideias, de vários pontos. Daí eu vou caminhar alguma coisa para o trágico e para o épico, mas aí queria que você comentasse mais alguma coisa, Marcos. É só destacar principalmente, né, voltando para a questão da prosaística, do diálogo experimental, como que é interessante a gente perceber na hora do Luciano de Samosata. Eu grifei aqui, no caso, os diálogos mais conhecidos, mas se você for analisar a fundo a obra do Luciano, você percebe que o caráter experimental ele tem várias reverberações. Então, por exemplo, essa capacidade dele de experimentar não apenas um gênero, mas em decorrência desse esforço, experimentar também a palavra do outro, é muito interessante como ele, por exemplo, vai fomentar uma teoria sobre como se escreve a própria história, né? Conforme indicado no título do diálogo dele, que seria Como se escreve a história. Como que ele faz essa problematização, tentando destacar o lugar a partir do qual aquele discurso histórico se consolida, sempre tentando fazer essa problemática, sempre tentando chamar a atenção para esse pressuposto do qual se parte essa teoria da história. Então, é um discurso teórico para pensar a história que depois, claro, ganha outra força, né? A gente tem, por exemplo, Walter Benjamin, que eu acho que é bastante responsivo ao Luciano, inclusive o cita nas passagens, e que vai tratar, que também vai se articular a essa premissa, né, de que a história ela pode ser construída de várias formas, né? Então, o tempo inteiro, essa capacidade de alteridade, essa inteligência pelo contato com o outro, sempre essa inteligência e essa busca, né, essa disposição em se assimilar, associar e compreender a voz do outro, o discurso do outro e o que mobiliza o outro, é muito interessante. Eu acho que também é uma das marcas que permitiram essa atualidade luciânica, essa aparição, essa continuidade de uma poética luciânica. Pensando que a gente fala de poética satírica, mas também haveria, então, uma poética luciânica que se efetiva nesses movimentos, né? Que se efetiva, que se consolida nisso. E não é à toa o resgate que o Bakhtin faz a ele para entender esse grande percurso que vai originar depois o romance. É interessante porque o Bakhtin, dialógico como ele pelo que eu me recordo, eu não vou entrar muito aqui nesse momento, mas ele vai dar uma centralidade às sátiras menipeias para entender o romance, e o Luciano ele fica sempre aparecendo como esse protagonista, ele sempre fica aparecendo como esse grande autor da continuidade das sátiras menipeias. E eu acredito, nessa altura dos meus estudos, eu estou iniciando, vale dizer, né, professor, que eu estou fazendo uma tese de doutorado que parte dos estudos da poética luciânica para estudar, por exemplo, o autor Machado de Assis, e essa poética, ela parece ter como sustento, né, uma de suas contribuições parece residir nesse caráter que, por ser experimental, é continuamente responsivo, porque está sempre acionando o outro. Ele sempre está acionando essa outra voz. E aí eu citei o caso do Diálogo dos Mortos, mas é apenas o nosso exemplo mais ilustrativo e mais conhecido. Mas existem várias outras formas de se elaborar isso, né? O Luciano, ele, pelo caráter experimental dele, ele vai fazendo construções narrativas, dialógicas, sempre muito diferentes. O professor indicou aí que são quase 80 títulos ou mais, né? Que às vezes são ligados à autoria do Luciano. Se você for olhar, por exemplo, a edição que foi organizada, a edição de 9 volumes, organizada pela uma editora portuguesa, você vê que realmente é uma quantidade de diálogos imensa, e cada diálogo tem... Eu não estou conseguindo enxergar a editora, só tô lendo o título, mas dessa aí mesmo que eu estava falando. É a edição da Universidade de Coimbra. Se chama de Da Universidade de Coimbra, Imprensa né? da Universidade de Coimbra. Não, perfeito.
Aí só destacar mesmo que como que ele vai fazer esse resgate. Você tem o diálogo, o título que eu mencionei aqui, como se escreveu uma história. Você tem a história verídica também, que é um diálogo que ele vai problematizar bastante. Tem alguns diálogos interessantes em que ele vai recuperar, por exemplo, ele vai fazer um, uma brincadeira que eu considero muito machadiana. O Machado ele gosta de dar voz, por exemplo, a seres inumanos, né? Por exemplo, no Machado de Assis você tem filósofos que pensam, no Machado de Assis você tem aranhas que constroem civilizações. Então, isso é muito do Luciano, né? Eu estava lembrando aqui, por exemplo, do personagem o Burro, que se transforma no burro, né? Ele é transformado em burro. E pensando numa cultura popular hollywoodiana, a gente tem algumas referências ligadas ao burro também, que também é uma personagem que sofreu essa metamorfose. E isso é muito luciânico, né? Direto ou indiretamente, eu vejo a influência do Luciano aí nessas aparições do burro falante, né? E é um burro falante por quê? Porque, na verdade, era um homem que foi castigado e se transformou em burro. E isso é muito cínico. Se a gente for pensar no étimo da palavra kínicos, né, ao modo de um cão, e por extensão, não só um cão, mas ao modo de um animal, a gente percebe que esse embate que se faz com a história do homem, com a figura do homem, em comparação com a conduta animalesca, isso é cinismo. Né? Essa é uma imagem que suscita, que indica muito bem os movimentos filosóficos do cinismo. Essa negação, esse combate que se faz, essa força filosófica solvente, parte também dessas aproximações. Imagem essa que eu sempre me lembro depois do clássico episódio lá do Brás Cubas e o Quincas Borba conversando e analisando exatamente o episódio de dois cães lutando por um osso e comparando esse episódio com a história da humanidade. Esse contraponto, essa associação que é filosófica e solvente é extremamente cínica, né? E o Luciano, de certo modo, ele é o primeiro autor aí que vai fazer uma experimentação radical dessas associações, transformando burros em seres falantes e outras várias personagens que a gente vai encontrando e localizando, né? A gente vai esbarrando em sua obra. Perfeito. Antes de entrar nessa poética luciânica, voltada para um passado, depois a gente atualizar, mas eu acho que já valeria a pena pegar carona na sua fala e trazer mesmo essa quantidade de imagens que o Machado de Assis vai trazer, como você já trouxe, né, os dois personagens filosofantes, que é Brás Cubas e Quincas Borba, então já é um defunto autor e um defunto filósofo, porque o Quincas Borba só existe na memória de outros personagens que já morreram, então é esse personagem que, para existir, né, tem que estar morto e os outros têm que estar mortos também, então já é uma imagem interessante e que vai ter continuidade no próprio cachorro, que é o Quincas Borba, que recebe o mesmo nome do filósofo e que dá nome ao livro. Então, o Machado cria justamente esses processos que o Luciano, né, criava, né, nessas experimentações. Mas o Machado tem uma galeria mesmo, só para ficar com algumas ideias de Canário, que é o personagem, né, o Canário, que começa num brechó, numa loja de coisas usadas, e tem toda uma teoria filosófica, né, sobre a aldeia e o rio da aldeia e a forma de expansão do pensamento e da liberdade. Enfim, você lembrou bem aí dos ossos, dos cachorros disputando ossos, e aí o Machado sutilmente coloca um dos dois dizendo, não, mas tem países que são seres humanos disputando os ossos com os cachorros, né? Então, como se ele estivesse falando de outro lugar, mas ele estava falando justamente do Brasil, e um Brasil não do século XIX, mas um Brasil de agora, onde as pessoas também têm feito corrida para comprar osso, né? É o mesmo, né, problema. Lembrei também, quando você está falando, tem um conto bem de forma melipeico do Machado, que é o cão com latas presas ao rabo, e tem o diálogo das botas também, né, elas conversando, né, de olhar o chão, olhar o mundo pelo chão, olhar o mundo no pé do outro, e aí como as botas vão passando por várias
figuras, então a bota nova serve no pé de alguém, a bota já um pouco usada vai para o pé de outro até chegar, né, numa espécie de cínico, um mendigo, um filósofo, né, a bota furada, estragando, depois as próprias botas fazendo esse diálogo ali, né? Então, enfim, é uma galeria imensa, né, de figuras cínicas que o Machado tem e que é muito importante a gente ficar trazendo de forma também sucinta e muito importante quando a gente fala de poética. A gente está respondendo, a gente está subentendendo a tradição da poética aristotélica. Então, é muito importante, né, pensar como o Luciano também está respondendo a essa tradição, só que o Luciano, ao invés de fazer, né, uma espécie, um exercício de crítica literária, que é o que a gente chama de poética, mas que é um dos grandes exercícios de crítica literários da antiguidade, porque é isso mesmo que Aristóteles vai fazer, né, falar das formas, das construções épicas e dramáticas. Com certeza, nessa obra que a tradição sugere, que o Humberto Eco vai construir toda uma narrativa no nome da Rosa, certamente, se o Aristóteles escreveu mesmo sobre a comédia, né, a gente teria elementos mais instigantes, interessantes, mas pensando na respondibilidade, né, e já é uma construção bakhtiniana, a gente tem que dar fonte, mas o Luciano vai construir uma poética nova, vai movimentar toda essa discussão, né, da poética aristotélica, mas vai fazer isso de uma espécie, uma forma literária filosófica, né, para fazer no sentido mais amplo mesmo da expressão. Ou, se a gente quiser ainda ficar com outro termo, né, o Luciano vai experimentar todos esses personagens, essas vozes, essas ideias, esses ideólogos. Então, o que o Luciano faz quando a gente pensa essa quantidade de experimentações, não é uma espécie de grande polifonia, entendendo que existia um projeto também filosófico literário e essa respondibilidade interna, que é uma respondibilidade ao passado. Isso posto, é muito interessante como também existe essa forma de responder ao mundo, né? Escolher formas de responder ao mundo, e essa forma, a literária, ela acaba trazendo essa possibilidade de liberdade, né? Embora possa inserir, atravessar esse valor, uma preferência, um respeito histórico, uma admiração literária, todos esses processos que a gente tem na poética de Aristóteles, mas que vai estar diluída na obra do Luciano. Mas o que é mais importante é que, quanto à poética aristotélica, ela ainda reforça alguns valores sociais, né, que predominavam nesses gêneros, no épico e no dramático, a partir dessas narrativas antigas, nessas narrativas que estavam ligadas a rituais de representação, a partir da imagem do Aedo, a partir, né, do espetáculo teatral, do espetáculo trágico, né, imiscuído com representações religiosas, com representações filosóficas, e, embora voltadas para o passado, presentificassem muito as angústias né, daquelas pessoas também que assistiam, né, essas peças, o que ouviam, aqueles aedos, mas o Luciano também vai confrontar um status quo que foi, né, passado de geração em geração, oralmente, né, na época. Então, cada vez que você canta um herói, você já está numa corte dizendo que as pessoas que estão ouvindo esse canto dos heróis também são tão heróicos quanto esses seres do passado. Então, né, eu sempre destaco, e nesse momento é muito importante, a, a Ilíada é uma obra narrativa de guerra. Então, essa é uma narrativa de uma sabedoria
calcada no conflito, calcado, né, em invadir a terra do outro, né, em transpassar as fronteiras do outro. Então, tem, né, uma memória, e claro, né, o Bakhtin vai chamar a atenção para isso também. E quando a gente pensa no trágico, né, nesse elemento, a gente também tem essa possibilidade, né, de uma consciência, né, de classe, de diferenças, né, de classe, e um reforço heróico, embora a gente tenha ali a catarse, né, de um certo ponto de vista, mas se você pensa na Ilíada do ponto de vista catártico, né, você vê os nobres, os heróis que também conviviam com os deuses e amparados do lado dos troianos, né, a derrota, né? Então tem um efeito catártico ali se a gente for pensar nessa grande representação. Ao mesmo tempo, e isso é muito importante, como o Luciano vai recuperar essa memória e vai trazer para sua época, então aquilo que era feito, né, a gente falou da paideia, aquilo que é contado, que é narrado como um processo de erudição, de memória, também vai se tornar ferramenta para ele discutir as ideias da sua época, fazendo esse processo de destronamento, não é? De familiarização carnavalesca, né, carnavalizada com a sua época. Então, também vai fazer uma provocação, né? Então, quando você desloca o herói para um diálogo dos mortos, você faz todo esse deslocamento. Agora, claro, né, que a gente tem os processos, né, na Ilíada, por exemplo, a gente tem toda aquela tradição religiosa do enterro, da pausa no conflito, e que vai ter uma discussão profunda nas tragédias. Em Antígona, por exemplo, é a mesma discussão do enterro do Heitor, por exemplo, e, ao mesmo tempo, nessa memória das tradições, né? Já no próprio Homero a gente já vai ter ali Diálogo dos Mortos, né? O Odisseu fazendo esse deslocamento, uma espécie de catábase, de descida, de ida ao Hades, né? Lembrando nessa terra plana aí, né? Nesse universo, você chega nos lugares, né? Topograficamente com essa chegada aos lugares, né? Mas os elementos, e isso é o mais importante aí, tem essa categoria bakhtiniana do distanciamento. Então o Luciano também ele tem a possibilidade de fazer esse distanciamento para enfrentar esses gêneros, para confrontar esses gêneros. Só que é muito interessante por ele ter também essa tradição aí cínica desse destronamento, desse fingimento, dessa falsificação das moedas. Ele também vai, né, subverter tudo pelo riso. Então, a gente é risível ver o Aquiles dizendo já lá no Hades, na Odisseia, dizendo: olha, eu preferia ser um empregado e estar vivo do que ser um herói morto, né? Sendo que na Ilíada ele diz: não, eu vou para a guerra porque meu destino é morrer numa guerra, eu não posso ser um ser humano aqui, um semideus que não vai morrer se não for matando os outros, né? Então é muito interessante que o Luciano já tem também esse distanciamento, e aí ele vai gerar aquilo que a gente chama de familiaridade, né? Então todos ficam no mesmo patamar, e isso gera também uma liberdade de expressão, porque você não vai confrontar, né, a sua época se não for também com essas provocações, com essa busca verbal, com essas formas de movimentar a influência, mas também confrontar isso. Aí, voltando para o próprio Machado de Assis, é isso que o Machado vai fazer, e é justamente a ruptura que ele vai criar, né, que ele vai constituir, que ele vai instituir com o que foi produzido, né, na literatura brasileira, mais ou menos até 1880,
justamente com essa mudança radical, né, de movimentar seus personagens, né, de colocar os seus personagens em outra condição, em memórias póstumas, né, em memórias. A gente sempre destaca todos os personagens principais do Machado. Nos últimos 5 romances, todos estão mortos. Assim, né? Praticamente, os personagens que são a força, né, que movimentam as ideias, né, os influxos, né, as referências de confronto com a época política, as filosofias sociais, né, a condição de um país de memória escravocrata, um país, né, que passou por um imenso genocídio das culturas que já viviam, né, aqui, que a gente chama de indígena. Então, né, são essas figuras, então a gente não pode também negar isso, né? Tem uma artimanha aí que pode funcionar de outras formas, pode funcionar com outros autores, pode funcionar em outras narrativas, mas se a gente vai fazer, né, esse percurso, Brás Cubas está morto, Quincas Borba está morto, Capitu está morta, Flora está morta e Aires está morto, né? Então, assim, é uma galeria muito... tem um projeto de literatura aí, e isso prova a partir do próprio Quincas Borba, que na primeira versão do romance, quando sai em jornal, Quincas Borba está vivo. E quando ele reescreve durante 5 anos a versão definitiva, e o personagem vai ficar para a posteridade morto, né? Então tem uma coisa acontecendo aí, ao passo que esses vivos, né? Quem fica vivo? Virgília. Quem fica vivo? Rubião, no tempo da narrativa. Depois a gente vê a morte do Rubião, uma morte extremamente carnavalizada, do bobo, que é bobo mesmo, né? O bobo que não é o bobo sábio, é o bobo louco. O Bentinho, não é? Os gêmeos, o Jacó. Então, assim, não é por acaso, né? Existe um projeto que a gente atribui também a essa tradição cínica, porque a gente vai encontrar esses defuntos também em outras obras. Eu sempre dou essa referência. A baleia, em Vidas Secas, ela vai ter que morrer. De Adorim, para se revelar, tem que morrer. Então, né, o próprio Robaldo, para contar essa história, né, de Adorim tem que morrer no final do tempo da narrativa para ele poder contar, porque como é que ele vai contar que de Adorim poderia ou era um homem, né, ele amava um homem, enfim, todas essas contradições. Então, não é por acaso esse conjunto, né, de figuras, né, que vão surgir de formas difuntas nessa tradição que a gente está chamando também, né, de uma poética luciânica, que é justamente pela experimentação que vai gerar essa possibilidade, né, de... E aí isso é o mais importante para nós, e aí a gente acaba aproximando poética luciânica de crítica polifônica. Então, como é a tradição do romance, como é a tradição do pensamento crítico polifônico. Porque o que é o romance enquanto gênero literário? Todo romance, ele responde a essa tradição da prosa. Todo romance tem as suas lógicas internas, seus sistemas de funcionamento, funcionamento de uma época, funcionamento de um país, funcionamento da própria tecnologia onde vai circular essas obras. Mas, ao mesmo tempo, cada romance é único. Todo romance ele é único nele mesmo, né? A não ser que tenha ali aquela limitação, mas é sempre, como a gente falou do romance de cavalaria, né? O romance é sempre um gênero que é absoluto, que cada romance é diferente do outro, embora ele tenha pontos de contatos com a tradição, com a lógica interna do autor, e ao mesmo tempo já abrindo para outras possibilidades, porque o romance também tem essa marca inacabada. E o Luciano, nessa experimentação filosófica, vai propor também esse inacabamento. Tanto é que a própria obra dele tem as suas contradições. Existem discussões, né, por exemplo, uma defesa exacerbada do cinismo. Então, uma discussão que já era atribuída aos outros cínicos, pensando desde Diógenes, que é também
como os cínicos eram refutados pelos filósofos, né, mais próximos de uma oficialidade, que é também, além de, né, de uma espécie de doutrina, de uma filosofia muito frágil, mas porque justamente ela não é também extremamente fixa, porque ela também tem um movimento, mas, né, uma forma de acusar o cinismo, né, os cínicos, era falar de uma contradição ligada à vaidade, né, uma espécie de orgulho do cinismo. Marx. Só sem me repetir, mas destacando essa tradição aí das arenas mortuárias, né? Essa tradição que a gente pode chamar aqui, e aqui eu introduzo um novo conceito que é nosso, da tanatografia, porque esse resgate que o Luciano vai fazer dessas viagens aos infernos, que o professor mencionou, as catábases épicas que a gente localiza, por exemplo, na Odisseia, na Eneida, é um modo também de experimentação, né? Porque também vai fazer o resgate de um episódio específico daquele gênero, o gênero sério, né, para ficar com a nomenclatura bakhtiniana, das épicas, mas pela aparição nos diálogos luciânicos, nos diálogos satíricos, esse empreendimento infernal, ele ganha novas facetas, ele ganha novas atmosferas. Então, por exemplo, quando você vai ver Mênipo ou As Viagens aos Infernos, que é um dos diálogos do Luciano, a gente tem, além dos que eu citei, tem outros vários que eles também vão recobrar isso. Ele vai levar a figura de um cínico, né? O professor mencionou aí essa admiração do Luciano, né, pelos cínicos. É muito interessante como que o Luciano, ele leva um cínico, que é o Mênipo de Gadara, aos infernos, e pelo seu empreendimento se descreve ali certa identificação com essa solvência que seria uma solvência infernal dos preceitos materiais. Então, o inferno seria uma representação de um mundo que, pela de um mundo desligado, de um mundo radicalmente desvinculado de um conjunto desse mundo social, desse mundo de preceitos, desse mundo alienado, desse mundo material mesmo. Então, a figura, a arena infernal, o mundo dos a viagem ao inferno, protagonizada pelo cínico Mênipo, ela escancaria isso, ela escancara essa força filosófica do cinismo, que teria na ambiência infernal o seu terreno familiar, porque o Mênipo, ele tem quando ele chega nesse novo lugar, nessa nova arena, é como se finalmente os seus pressupostos ou contra, né, as suas orientações de conduta, de pensamento, encontrassem um lugar de legitimação, que seria os infernos. Então, ao contrário dos outros personagens, a travessia aos infernos é sempre uma travessia transformadora, é sempre uma travessia de reformulação. Então, de reformulação, de destronamento, de rebaixamento, enquanto que o filósofo cínico, ele aparentemente não se torna refém dessa metamorfose instigada pela arena infernal. Então, eu diria que é uma peculiaridade dessas aparições cínicas na obra do Luciano de Samosata, porque dessa forma parece se edificar uma equidade mesmo, uma correspondência, uma talvez associação entre o pensamento cínico e o pensamento pós-sepulcro, né? O pensamento da morte propriamente. Então tem essa relação aí que eu acho muito interessante. E é claro, mais uma vez aqui destacando a continuidade do Luciano de Samosata, porque as viagens aos infernos elas se tornam episódios de várias obras literárias, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, do Bakhtin dizendo lá que o Babok, o conto do Dostoiévski, é considerado por ele uma das mais grandiosas sátiras menipeias já escritas. Então, o Babok ele está diretamente alinhado a essas experimentações, a essas narrativas luciânicas, né? Não é à toa que o Bakhtin a todo momento está fazendo esse resgate
desse nome aí. Então, o Luciano de Samosata, ele também tem essa experimentação e, deste modo, essa construção satírica que vai resgatar outros nomes. Eu estava lembrando também tem um diálogo que se chama Leilão de Filosofias. O título já é altamente sugestivo, né? É uma sátira escancarada, né? Leilão de filosofias, como pensar essas filosofias que estão sempre nesse grande embate, mas que quando você coloca que há um leilão de filosofias, você já no título, você pressupõe, você sugere, né, uma problemática satírica mesmo. Então, se há um leilão de filosofias, você já está problematizando todos aqueles pressupostos, porque eles são mobilizados exatamente por qual motivo, né? E o cinismo, de certo modo, ele atua como uma presença corrosiva, uma presença solvente de todos esses discursos. E aí, essa experimentação do Luciano, nesse sentido, ela também é solvente. Né? Embora ele faça esse resgate o tempo inteiro, mas é um resgate sempre dialógico, é um resgate sempre polêmico. Então, não é para corroborar, né? Exatamente, mas é um desgaste, é um resgate que desgasta. Né? Então, tem esse viés aí. Alguns autores dizem, né, professor, que o Luciano de Samosata não seria propriamente um cínico, até porque o cinismo está mais vinculado a uma tradição filosófica. Mas se formos pensar numa transposição, ele poderia ser entendido também, e é claro que a admiração dele pelos cínicos é uma discussão que me parece que já ganhou certo consenso, mas esse cinismo dos diálogos do Luciânico me parece que estão muito presentes. Eu vejo essa força filosófica muito clara nas sátiras e no modo com que ele vai recuperar satiricamente essas filosofias. Né, tem outro diálogo também muito interessante, é um dos que eu mais gosto, que é a parasitia ou a parisística. É muito interessante esse diálogo, que ele vai fazer toda uma defesa do parasita, como um indivíduo responsável por uma profissão que, de acordo com ele, é uma profissão de grande qualidade, de grande relevância, que é ser um parasita. E aí ele vai fazer uma reelaboração desse parasita, desse ser humano que se intitula parasita, a partir de uma reversibilidade satírica mesmo. Então ele vai fazer uma defesa deste homem. E é uma coisa que aparece muito na obra do Machado de Assis. Eu mais uma vez trago aqui, porque eu tive acesso ao Luciano pelo Machado de Assis e com o suporte do Bakhtin, né? Então eu acabo fazendo muitos links entre esses dois autores. E o Machado de Assis, o tempo inteiro, ele vai fazer isso. Na Igreja do Diabo tem essa retórica satirizada, né? A gente encontra isso no Sermão do Diabo também, que uma crônica em que encontram um manuscrito que se intitula O Sermão do Diabo. E aí nesse manuscrito há uma reformulação, há uma reformulação radical do Evangelho, né? E isso é muito luciânico. Né? Essas defesas que ele faz pelo absurdo, essa defesa que ele faz pelo que nega aquilo que é consenso, pelo que nega aquilo que circula, né? Pelas ideias que são aceitas, pelas ideias que têm força em determinadas coletividades, né? É muito interessante como ele vai fazer toda essa construção satírica para fazer essas reformulações que são brincalhonas, que são cheias de um humor cínico, humor solvente, né? Como o professor lembrou aí, do elemento do humor que a gente também não pode se esquecer. Então, professor. Perfeito. Acho que a gente trouxe vários elementos, a gente pode agora encaminhar para esse desfecho desse primeiro diálogo, né, nesse primeiro debate. A partir de Luciano, nossa ideia é fazer vários debates, né, a partir de várias frentes, voltando principalmente para esse conjunto que a Universidade de Coimbra vai traduzir, até discutindo, né, vem pensando quanto a própria tradição de diálogo, como ela chega para nós, quem tem acesso aos diálogos socráticos, que são de autoria do Platão,
e como eles, né, a gente, quando vai ler um diálogo do Luciano, a gente tem que fazer um exercício, né, a gente está falando de sátira, então a gente está falando também do que a gente chama lá da tradição dos mimos. Então é um diálogo que a gente lê muito rápido, 2 ou 3 páginas, né, em formato livro mesmo, 14 por 21, e fica uma ideia muito marcada ali, porque, né, tem aquilo, né, que a gente chamou de uma espécie de emblema, que é uma ideia mesmo a ser desenvolvida ali, né, mas que exige mesmo essa memória, porque ele está falando com uma plateia. É um diálogo também com essa força performática, essa força, né, teatral, dramática, por pensar lá como o Aristóteles vai dizer, olha, o Platão também era um poeta, ele escreveu diálogos, né? Então ele usava o que era a tragédia, enfim. Então tem toda essa discussão, mas eu acho que alguns elementos para a gente fechar e que a gente pode pensar é justamente como essa tradição, né? E isso que você traz é muito importante, esses elementos, vai sobreviver a partir desses autores que vão fazer essas experimentações. Acho que um bom exemplo é justamente a comédia do Dante, ou a Divina Comédia, como ela é conhecida, porque é um grande diálogo dos mortos. Se a gente for olhar ao pé da letra, né, uma das maiores obras, considerada das maiores obras do Ocidente, uma obra que vai ser autorizada pelo cristianismo, e é uma obra, né, totalmente cínica nesse sentido, mas muito mais que cínica, luciânica, no sentido de ser um grande diálogo dos mortos. Então tem uma trapaça aí muito interessante nesse percurso, claro, com todas as camadas que um homem já do século, né, 14, com o auge ali, 15, 16, anunciando, né, contemporâneo ali de Erasmo, de Rabelais, de Boccaccio, e todas essas figuras ali já também já provocando um rasgo, né, nessa idade das trevas, né, esse cristianismo, né, que caminha com esse epíteto. E aí, para ficar com essas figuras, então é interessante também, claro, como o Luciano vai escolher, a gente está aqui com esse elemento do diálogo dos mortos, que é uma espécie de introdução mesmo, né? A gente sempre diz, começa a conhecer o Luciano pelo diálogo dos mortos, porque é uma tradição mesmo, né, que vai atravessar também, vai sobreviver ao longo de toda essa Idade Média, com todos os problemas, que eu acho que é interessante para a gente pensar e desfechar, com todos os problemas que o cinismo também colocava e coloca ainda, que enfrentar justamente essa cultura material, essa cultura imperialista, essa cultura do herói como álibi, de Deus como álibis, de um Deus como álibi, de um Deus que encarna como álibi, e o impacto disso, né, na questão ética, na questão moral, e, ao mesmo tempo, a obra, né, que a gente está chamando aqui de literária filosófica, permitindo fazer, né, esses desdobramentos, permitindo pensar as ideias da época e sobrevivendo a outras épocas, porque as camadas, né? Porque a gente pode ler o Luciano com uma abertura, se quiser descolá-lo um pouco do cinismo para fazer uma relativização. Mas a sua obra, com essas figuras, que é uma tradição filosófica greco-romana mesmo, os históricos vão fazer tão bem, o Sêneca faz isso, essa discussão dos velhinhos, do parasita, do ladrão de velhinhos, né? das meretrizes, das cortesãs, enfim, depende da tradução. Todas essas, quem empresta dinheiro a juro, então, todas essas figuras que movimentam a vida de uma ágora, de uma cidade, esses que exploram o trabalho do outro, enfim, que tem escravos, né, que tem liberdade justamente prendendo o outro, enfim. Mas o cinismo, e aí no Luciano também isso vai aparecer no Diálogo dos Mortos, isso é muito forte,
é que também tem um despojamento social, tem um despojamento material, que vai coincidir com as narrativas, né, dos evangelhos, porque também Jesus não deixou nada escrito. Então, tem um contrato aí, literário muito parecido com Sócrates e Platão, que é a partir do discurso do outro. Tanto é que os evangelhos, em alguns pontos, eles se chocam e em outros não. E um é uma figura mais nervosa, em outro é uma figura mais filosófica, em outro a figura mais poética, enfim. Então, é interessante também como essa sobrevivência do Luciano e do cinismo, de um modo geral, e essa experimentação dos gêneros que ele vai fazer, né, promove isso ao longo de toda a Idade Média, pensando nessa tradição, né, ocidental, e, ao mesmo tempo, como essa sobrevivência também vai contrapor, de século em século, né, discursos, né, de autoridade, discursos que detinham poder, discursos que tinham, né, pretensões heróicas, pretensões no sentido mais amplo mesmo, né, santificadas, beatificadas, enfim. Então, como o Luciano vai também romper com essas tradições, né, desse heroísmo, e que a gente ainda confunde hoje, né? As pessoas fazem um culto, né, a figuras como se eles fossem heróis, como se eles fossem messias, né? E, ao mesmo tempo, né, são figuras que geram, né, essas situações mesmo, pessoas disputando osso um com o outro, disputando osso com cachorros, né? Então, é uma situação que, de tempos em tempos, né, essas figuras, e a literatura faz justamente isso, né? Propor, seja lá no universo de um império romano, seja no universo de um império ibérico, império lusitano, império hispânico, se a gente quiser, são essas formas de resistência mesmo, né, para confrontar essas possibilidades mesmo dessa própria história que carrega, né, essa memória de Alexandres grandes, né? Não tem Alexandre Médio para contar a história, né? O Médio é o autor, é o Luciano, é o Machado, é o Dostoiévski, né? São essas figuras. E o mais importante, para a gente fechar nosso primeiro diálogo aqui dos vivos, enquanto a gente está vivo, que é esse processo mesmo, né, a partir dessa experimentação, poder também continuar confrontando essas realidades. Então, o que está acontecendo agora, justamente agora no Ocidente, se você vai ler o Dostoiévski, você vai entender o que está acontecendo. A gente fica com uma narrativa muito empobrecida e financiada do jornalista, mas se uma pessoa vai ler os Demônios, ela vai entender o que está acontecendo exatamente agora, né? O que é essa Constituição, né? Ao longo de todo o século XX. Então, as pessoas ficam criando narrativas confusas entre comunismo, nazismo, né? Escolhendo algum ismo para vender, mas tem uma complexidade muito maior aí, que é uma resistência ao Ocidente, às formas de império, que é o Império Romano, o Império Norte-Americano, enfim, são formas de resistência aos impérios e que, de alguma maneira, os nossos pensadores aqui também vão trazer isso, né? O próprio Machado de Assis, quando vai fazer a tabuleta, né? Imagina, a gente vive uma época que um país que tem o centrão, mas, né, então é justamente entre os republicanos e os monarquistas vai gerar esse centro, né? Então não é uma novidade para o Machado de Assis, não é uma novidade para o leitor do Machado de Assis. Enfim, para finalizar, quero agradecer. A gente fez uma conversa aqui mesmo e a gente deixou também, invertemos as potencialidades acadêmicas, né? Mas quero agradecer e apresentar o Marcos Eustáquio de Paula Neto, que é pesquisador do pós-vit, né, da Universidade de Brasília, do programa de pós-graduação em literatura, práticas sociais,
que está estudando também, né? Não apareceu nessa fala, mas a gente vai trazer em outros momentos essa poética luciânica, de José J. Veiga, José Saramago, enfim, outras figuras que atravessam o século XX e XXI. Eu sou Augusto Rodrigues da Silva Júnior, sou professor de literatura também na Universidade de Brasília, coordenador da Cátedra Agostinho da Silva, e a gente está abrindo aqui, né, uma sequência, né, um ciclo de diálogos mesmo, a partir, né, de um longo processo de revisão do Ocidente, de pensar esses momentos de fronteira, pensar, né, esse culto e cultura da violência, né, do culto a uma cultura e uma cultura que leva ao culto da violência, dessas relações tumultuadas entre identidade e alteridade, né, e fazendo do exercício de leitura, que é isso que a gente faz aqui, de estar nessa pantomima luciânica, né, a partir desse movimento, né, passar por vários autores, passar por várias ideias, passar por várias discussões, enquanto a humanidade existe nesse planetinha aqui. Mas, de modo geral, é isso. Agradeço muito, agradeço os parceiros que estão conosco aí, que estarão conosco, que trarão retorno, né? Continuarão esse debate, e outros que estarão conosco buscando aí a compreensão a partir das rabugens de pessimismo ou de cinismo, né? Então, é isso. Muito obrigado. Até mais.